falar sobre alguns livros, obviamente, da nossa querida Dona Ivone. Por favor, Laurete. Boa tarde a todos. Eu creio que todos estão encantados, né, com tudo que a gente tem ouvido, porque sempre tem coisa nova para a gente aprender, né? Nós somos aprendizes e todo dia, toda hora a gente está aprendendo, né? Então é motivo de alegria estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Porque quando eu olho assim, vejo vocês, mas muitos estão aqui, precisando desses ensinamentos, né? E quando a Cíntia, nossa amiga, falou de todos os livros e falou um parágrafo de cada um, né? Ela foi muito boazinha, porque ela deixou Memória de um Suicida para mim, né? Então, esse tanto de páginas aqui, em meia hora, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho, mas assim, para aguçar o desejo de poder ler esse livro e de vivenciar tantos ensinamentos assim, trazidos pela nossa querida Dona Ivone, né? Então, eu digo esse grandioso livro porque ele traz assim muita coisa boa pra gente. E muitas pessoas que começam a ler esse livro, no comecinho, às vezes até desistem. Porque nos primeiros capítulos tem mesmo momentos assim bem pesados, que levam-nos a preocupações. E todos aqui presentes têm no seu conhecimento, na sua família ou entre seus amigos, alguém na família que tentou suicídio, ou pensamentos que visitaram alguém aqui presente, ou algum dos seus familiares. E esse livro, quando você começa, fala, nossa, mas é muito pesado, então eu vou ficar pensando mais nisso. Não. É justamente para que a gente possa entender que todos são acolhidos, amparados e protegidos. E que ninguém reencarna com esse propósito de qualquer problema que tiver, pensar em suicídio, né? Porque tudo passa, e todos aqueles momentos difíceis que nós passamos e que as pessoas passam, é justamente para nos trazer ensinamentos, justamente para nos trazer algo que a gente necessita reparar de outra vida. Então, não, porque ele vai, bom, se quiser ele passa, tirar daquela página e colocar. Essa daqui. Isso. Porque eu vou depois, na hora que eu preciso passar, gente. Então, eu queria perguntar para vocês, quando ouvimos a palavra suicida, o que vem primeiro à sua mente? Eu quero que todo mundo... Não, ali não está, né? Aqueles que desistiram da vida, ingratos, aquele que não roubou sua chance, coitados, acredito que já deva ter ouvido diversos termos, e esse é o ponto. Será que existe o certo, né, do que é suicida? Né? Porque cada um pensa de uma forma, né? E será que ao pensarmos no suicídio, temos empatia por eles ou apenas apontamos seus erros? Olha como é interessante a gente parar e pensar nisso. Porque quando você ouve alguém falando, fulano suicidou, geralmente você ouve, nossa, faltou Deus, né? Que problema, que bobeira, por um motivo tão... A gente não deve julgar, né? Mesmo porque no momento que essa pessoa que estava desesperada pelo motivo que o levou ao suicídio, né? Esse desespero, essa sintonia com espíritos também suicida, atrai esses espíritos que eles não fazem por ele, mas eles estão ali intuindo, fazendo com que ele pensa, eu vou mesmo desistir de tudo, eu vou mesmo largar de tudo. E eu pergunto, resolve? Não.
nós, ao reencarnar, a gente recebe um tanto de fluido vital, né? Aquele tanto para aquele tempo que você vai permanecer aqui na Terra. Então, digamos que você vai viver 90 anos e com 55, 60 anos você tira a sua própria vida, né? Aquele fluido você leva, esse fluido vital. E esse espírito, ao chegar no plano espiritual, ele fica desesperado, porque todos aqueles desejos que ele tinha aqui na Terra, ele continua tendo. Fome, sede, desejo de trabalho, de tudo que você imaginar, ele continua tendo, né? Então esse desespero, esse desequilíbrio faz com que essa sensação e tudo mais o leva a sentir-se naquele umbral, naquilo que vocês conhecem como Vale do Suicida, né? E esse livro fala essa história mesmo, do Camilo Castelo Branco, né? Quer ver, eu vou até falar para vocês um trechinho aqui. O livro Memórias de um Suicida buscou ajudar aqueles que em desespero tentaram ou pensam tentar contra a própria vida, comprometendo severamente a evolução espiritual que todos buscamos. Esse livro foi escrito pela psicografia da médium Ivone Pereira, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Só que daí, a dona Ivone resolveu, ao invés de colocar Camilo Castelo Branco, ele queria muito que fosse colocado Camilo Castelo Branco, que todos conhecem, né? Mas resolveu colocar Camilo Cândido Botelho. Mas esse pseudônimo foi descoberto logo, porque as iniciais Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, né? Fez com que todos soubessem que a mesma história. O que aconteceu com ele? Ele reencarnou, um escritor português muito famoso, né? E em determinado momento da sua vida ele ficaria cego. Nossa, mas isso é castigo por ele ter feito alguma coisa? Eu posso dizer a vocês que castigo não existe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E essa reparação que ele recebeu, o presente de poder viver, eu digo presente porque era o momento que ele iria reparar uma falta que ele cometeu outrora. Ele se apaixonou por uma prima, e essa prima casou-se com outro, e ele, desesperado, fica tentando de todas as formas ter esse amor, e ele acaba fazendo coisas assim descabidas com esse que casou com a prima, e uma dessas coisas foi furar os olhos dele, né? E ele recebe então a oportunidade de vir reencarnar e ter essa oportunidade de ter, em determinado momento da sua vida, ficar cego. Só que como ele era muito orgulhoso, muito conhecido e tudo mais, ele não suportou pensar que ele iria depender da ajuda de outras pessoas. Então ele decide aí tirar a própria vida, né? Dando um tiro. E ele fica desesperado, porque ele não sabia, não conhecia, né, que o espírito é eterno. Ele achava que aquilo ali ia acabar com o sofrimento dele e tudo mais. E ele fica desesperado, e a partir de alguns dias ele começa a sentir cheiros, né, horríveis, e chama os serviçais para trocar os lençóis, mas isso era porque o corpo dele já estava se desfazendo, ele estava deitado ali no seu túmulo, né? E todo aquele sangue que ele via, daí você fala, mas ele era cego, né? Mas assim, ele já estava em espírito, porque esses fluidos faziam com que ele sentisse todo aquele desespero, aquela dor, e aquele sangue escorrendo do seu corpo, né? E esse desespero, essa busca frenética de socorro, e ninguém ouvia, ele imaginava que ele estava ali trancado no quarto, e que ninguém estava ouvindo. Mas daí essa sintonia
com esses sofredores também suicidas, faz com que eles busquem e levem para o vale do suicida. E aí é o que eu quero acalentar todos que pensam: que sofrimento, que dor, cadê a proteção? Estava a todo momento ali ao lado. Ninguém é desamparado em momento algum, até mesmo nesse deslize, porque é um deslize. Eu quero aproveitar o ensejo para falar para todos vocês que, se algum momento da vida tiver alguma situação difícil, você estiver passando por alguma situação difícil, não pense em momento algum que tirar a própria vida resolverá, porque não resolve, né? Mas só que ele foi para esse local onde ele via muitos sofredores, conheceu várias pessoas, porque cada caso de suicida tem sua história, né? Que ali nesse livro são vários casos são relatados, que não dá para a gente contar, porque a gente tem pouco tempo, é mesmo um convite para que vocês possam ler o livro, né? E ele fica vendo o desespero de um que se enforcou, o outro que caiu, entrou nos trilhos do trem, ficou todo retalhado, e todos ali sofrendo e tudo mais. Mas ele pensa: gente, tem uma saída. E ele vai se entregando para essa saída, né? As orações de quem ficou no plano terrestre ajudam tanto, mas tanto, fazendo com que desperte esses suicidas para buscar essa ajuda. Então esse desejo dessa busca de ajuda faz com que esses fluidos vão diminuindo, e quando o espírito já está pronto para ser acolhido, tem a nossa querida Maria, mãe de Jesus, que preparou toda uma colônia, um hospital para acolher os suicidas. E vem como se fosse uma falange de anjos, uma equipe de anjos guardiões, né? Para socorrer esses amigos, esses irmãozinhos em sofrimento. Mas tudo tem um momento certo. Então, quando passa, vamos imaginar um ônibus, né? Então tem lá a torre, eles falam: fulano, Beltrano. E aí o Camilo Cândido Botelho ficava esperando o momento dele, mas ainda não era chegada a hora. E muitas vezes eles chamavam por alguns espíritos que nem ouviam, porque estavam caídos, sem força. E vocês me perguntam: estava merecedor de ser acolhido? Eu vou explicar por que eles estavam caídos, sem forças. Porque quando vai acabando o fluido vital, esse espírito fica fragilizado. Mas daí ele já está no momento de ser acolhido e ser levado para o hospital de Maria, né? Então, às vezes, quando ele não ouvia por conta dessa fraqueza e tudo mais, ali do alto eles falavam: fulano está na rua tal, caído em tal local, e ele era acolhido e levado, né? E aí, gente, nesse momento, mesmo sendo acolhido por essa equipe de Maria, eles precisavam de muita oração, muita ajuda, para que eles entendessem o que é que estava acontecendo. E aí começa o processo do despertar, do conhecer, de ajudar, né? E Camilo sente aquela vontade de passar tudo isso para as pessoas, né? E aí eles procuram uma pessoa propícia para psicografar esse livro, Memórias de um Suicida, e a nossa amiga Ivone Pereira é a elegida, porque ela também foi suicida, né? E ela, na verdade, quando a gente fala psicografia, em muitos momentos a gente sabe que ela não psicografava a todo momento, ela via cenas e ia escrevendo. Então não era, né? E ela teve, a todo momento, o Camilo teve a ajuda de Leon Denis para passar para
ela toda aquela vivência dele ali no Vale do Suicida e tudo mais. Leon Denis estava ali presente o tempo todo. Quando estava tudo já pronto para ser publicado, Dona Ivone, com aquele camalhaço de coisa editada já, ela procura a FEB. E esse livro não é aceito. E a gente fala, nossa, um trabalho desse não foi aceito. Mas sabe aquela frase, Deus escreve certo em linhas tortas? Deus escreve certo em linhas certas. A gente aqui não entende. Aquele momento não era o momento de ser publicado. Então foi publicado primeiro o livro de André Luiz. Por quê? Porque as pessoas precisavam entender como era no plano espiritual. Os televisores, as telas, todos os equipamentos existentes no plano espiritual que a gente não tem noção, mas é muito além do que a gente imagina, sabe? E nos livros de André Luiz era bem especificado sobre tudo isso, né? Então, por isso que ficou engavetado lá, por 20 anos, esse trabalho lindo e maravilhoso da Dona Ivone. E ela conta que em determinados momentos, quando ela ia mudar de casa, ela falava, vou pôr fogo. Ainda bem que ela não pôs, né, gente? Porque esse livro, vocês vão ver, quem não leu ainda, que depois dos primeiros capítulos, quando começa o acolhimento e aquelas palavras de consolo, é tanto ensinamento, mas tanto ensinamento, que a Dona Ivone até falava que é o mapa da espiritualidade, sabe? São os processos evolutivos, porque não só o suicida passa por esses momentos de tristeza e dor, necessitando de oração e tudo mais. Todos os desencarnados, a maioria, passa por um momento que fica procurando entender o que é isso, o que é. Então, quanto mais estudarmos aqui, a gente chega lá um pouquinho conhecendo, né? E aqueles que nada estudaram? E aqueles que pensam, agora acabou, né? Porque a gente ouve, muitos acreditam ainda, morreu, acabou, né? É céu ou inferno, fez o bem, vai para o céu, fez o mal, vai para o inferno. E não é assim, graças a Deus, né? Então eles passaram por esses momentos, não foi por castigo, foi porque eles plantaram e eles colheram, né? O que plantaram, mas com oração, com proteção, com amparo divino, com assistência da equipe de Maria, eles vão conhecendo, evoluindo, e com a graça de Deus, com a ajuda de Leon Denis e da Dona Ivone, daí, depois de 20 anos engavetados, saiu o livro Memórias de um Suicida, né? Que todos vocês precisam. Gente, tem tanta coisa linda que eu trouxe para ler, mas não dá tempo. Mas assim, todos vocês precisam buscar ler e conhecer, né? Mas quando fala da oração, né? Que os familiares precisam, eu vou pegar esse pedacinho, ó. A espiritualidade conta com o Hospital de Maria de Nazaré, que possui um belo jardim, prédios brancos e muita graça. Na obra Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone do Amaral Pereira, é relatado que este hospital conta com veículos que resgatam esses irmãos e assim que chegam recebem o primeiro atendimento. Fica muito claro que ao chegarem, muitos, além do abalo emocional que possuem, exigem cuidados especiais com seus corpos espirituais e demandam uma maior sensibilidade e atenção, pois devido à prática do suicídio feriram a si mesmo. Então eles precisam entender tudo aquilo. Eles vão vendo que, mas eu não morri, né? Eu não desencarnei, porque eles falam morri, né? Porque desencarnar a gente entende, nós espíritas entendemos, desencarnou. E aí eles passam a entender que eles desencarnaram, que o espírito é eterno. E nesse hospital é feita a cura dessas feridas, dessas dores e a compreensão de tudo que eles precisam compreender para viver melhor, né? E só para finalizar, falando de oração, a oração é um verdadeiro bálsamo para todos os indivíduos. Ela nos ajuda a compreender a nossa limitação e a grandeza de Deus. Orar para os espíritos suicidas é uma forma de caridade constante. A oração os auxilia na compreensão de seus deslizes
e o fortalece para conseguir continuar em sua caminhada, entendendo que mesmo tendo cometido esse deslize, que para algumas religiões são imperdoáveis, todos somos dignos de uma segunda chance e oportunidade, como nos foi dito por Jesus Cristo: das ovelhas de meu Pai, que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Olha que interessante, né? Tem algumas religiões que falam, é imperdoável. E agora a gente sabe, se você tem algum conhecido, algum familiar que cometeu esse deslize, né? Eles são amparados e protegidos, né? E cabe a nós, todos, né? Fazer sempre muita oração por eles. É muito importante que a gente não deixe, de forma alguma, todas as noites, em todos os momentos que a gente fizer oração, mentalizar Jesus e Maria cuidando de todos eles. Tem também a capa do livro, né, para que vocês possam conhecer essas falas ali. E aqui nós trouxemos essa imagem, né, para que vocês possam imaginar a colônia, o Hospital de Maria, o acolhimento que todos os espíritos têm, né, depois de que eles passam por este momento de desequilíbrio espiritual, porque aquele momento de sofrimento que a gente fala do Vale do Suicida, né, é um desequilíbrio espiritual. Depois, quando ele entra no equilíbrio, começa a ter essa assistência toda, é tudo muito lindo, maravilhoso. Eu convido a todos a ler esse livro e degustar dessas maravilhas que possuem essas páginas. É isso. Muito obrigada e eu espero ter deixado o meu recado para vocês.